Boa noite, meninas. Boa noite. Vamos entrando. Esperar mais um pouquinho para começar. Esperar as pessoas chegarem. Boa noite. Oi, Paula, tudo bem? Como é que tu tá? Como é que tá o neném? Boa noite, boa noite, boa noite. Na verdade, assim, eu tô dando boa noite porque passou das 18, né? Mas tá um sol lindo ali fora. Eu tô vendo aqui pela janela, tá coisa mais linda. Eu moro no 11º andar, então eu consigo ver tudo daqui. Coisa mais linda. Esperar só mais uns segundinhos, mais um pouquinho, daí eu já começo. Sempre com fome. Então coma. Faça o favor, coma. Então tá, gurias, eu vou começar. Boa noite. Boa tarde. Eu vou começar. Depois eu vou deixar essa live salva, então também o pessoal pode ver qualquer coisa. Fiz meio de supetão, né? Avisei já faz o quê? 1 hora. Essa live tem um propósito de iniciar esse guia, né, de alimentação para o tratamento de doenças crônicas. E eu decidi começar pelo começo, né? Então, a importância da alimentação saudável desde criança. Isso reflete muito tudo que a gente fez, tudo que a gente vivenciou desde a barriga da nossa mãe, reflete muito, né, da forma que a gente vive hoje. Então, eu vou abordar aquela frase que eu tenho tanto amor, que é aquela assim, comi e não morri. Vai ser uma live bem rápida, bem objetiva, tá, gente? No Brasil, a gente tem um número expressivo, um aumento expressivo de obesidade, de sobrepeso, de doenças, ou seja, né, de doenças crônicas não transmissíveis. E no meio das mulheres eu vejo muito mais frequente a mulheres serem portadoras de endometriose, de síndrome dos ovários policísticos. Eu tô vendo o número crescer cada vez mais e eu fico bem preocupada com isso. E se não tem a doença crônica já definida, né, já existente, que a gente fala, pelo menos está a desenvolver, já tem uma predominância estrogênica, ou se não, uma deficiência de progesterona. Porque existe, né, o excesso de estrogênio e existe a deficiência de progesterona, mesmo com o estrogênio normal, porque ele está se impondo, digamos assim. E os sintomas dessas irregularidades, né, no ciclo menstrual são muita dor nos seios. Tem mulheres que sentem, por exemplo, fincadas, facadinhas, né, nos seios e sofrem bastante naquela fase pós-ovulatória, na fase lútea. Sente também bastante insônia, dificuldade para pegar no sono, ou se não aquela insônia que tu acorda várias vezes durante a noite. Insônia é muito comum mesmo. Irritação também é comum. É uma irritação que tu não sabe de onde vem. Uma irritação que não tem explicação, tu só sente e tu fica mais explosiva. Isso tende a piorar as relações com as outras pessoas. Além disso, dores de cabeça frequente, principalmente na fase pós-ovulatória. Dentro disso tá aquele quadro de TPM bem crônica, né? Aumento também abdominal, tanto abdominal quanto no quadril e também nas coxas. O ciclo menstrual pode ter alguns escapes também, né? Quando a menstruação começa por alguns dias, no inicinho dela começa uma borra de café, um sangue rosado, a diminuição de libido, a cólica menstrual que muitas pessoas começam a dizer pra gente que é normal, né? A gente fica anos indo no médico e a gente acha que essa cólica é normal e não é.
né? Existe um motivo por existir essa dor e a gente precisa sempre investigar qual é esse motivo. Aquela vontade de beliscada, de comer doce toda hora é um outro fator bem importante para a gente investigar essa predominância estrogênica, essa deficiência de progesterona. E também a fadiga, que eu tô vendo ultimamente, bastante relato. A fadiga, o cansaço crônico, não conseguir executar as atividades do dia a dia. Então, todos esses sintomas, eles corroboram para que a gente tenha... Oi, minha xará! Para que a gente tenha essa dúvida. Ó, sinto tudo isso. A senhora tem predominância estrogênica, senhora? Precisa investigar, né? A deficiência de progesterona para não desenvolver, se já não desenvolveu, alguma coisa mais crônica, para a gente já se antecipar, né? E, claro, a predominância estrogênica pode ser sim um fator genético, mas está muito mais relacionado aos nossos hábitos de vida, o aparecimento dele, né, com os nossos hábitos de vida, desde que a gente ingere, desde que a gente passa na pele, desde, enfim, inúmeras circunstâncias da vida, como também o fator emocional, que é muito importante. Porque, não sei, vocês já devem ter ouvido falar na conexão, né, no eixo intestino-cérebro. Então, a gente faz essa conexão, o intestino, ele faz a proteção das nossas defesas do organismo. Quando a gente tá com o nosso emocional abalado, a gente prejudica essa saúde emocional também. Então, o emocional tá muito... O emocional, aliás, a gente prejudica a saúde emocional, que prejudica o intestino, que faz a barreira de defesa. Agora, eu acho que eu me fiz clara. E para trazer, talvez... para que vocês possam se identificar, eu trouxe para essa live um relato meu. Eu resolvi trazer esse relato, é um relato ali do comecinho da minha vida mesmo, mas eu acho bem importante para a gente fazer alguns questionamentos, para a gente começar a ter uma direção também. Eu não gosto da gente ficar morando no passado, né? Mas é bom a gente olhar de vez em quando para trás, para a gente entender o que aconteceu, para a gente poder ir para frente, né? Para a gente poder viver o presente e a gente poder continuar a dar seguimento à nossa vida. Então, eu descobri endometriose e logo depois que eu descobri a doença, eu fui no médico integrativo. Foi a primeira vez na vida que eu fui no médico integrativo. E ali eu sentei na frente dele e ele começou a fazer várias perguntas que naquela época tinham um certo nexo na minha cabeça, mas eu ainda não estava habituada, né? Então, eu fui com certa estranheza. Ele me perguntou, por exemplo... sobre como a minha mãe viveu a gestação dela. E aí eu achei engraçada essa pergunta, mas tem completa relação com a nossa saúde hoje, atualmente. E a minha mãe engravidou, gente, aos 15 anos de idade. Então, mesmo sem detalhes, vocês não precisam saber absolutamente nada da vida dela. Mas só por esse fato de ser uma adolescente gestante, vocês já sabem que foi conturbado. Então, o que ela viveu emocionalmente foi ruim. E isso passou para mim. Certamente isso tem relação com o que eu vivo hoje. Então, na gestação eu já senti isso. A segunda pergunta que ele fez foi sobre qual foi a minha via de parto. Bem, a minha via de parto foi cesariana. Tudo bem até aí. Só que não foi só uma cesariana. Foi uma cesariana com sofrimento fetal, feita... né, numa gestação ali, num parto de risco. Então, eu passei por um sofrimento fetal, porque na época minha família não tinha tanta condição financeira de fazer o pagamento ali de uma cesariana, minha mãe não conseguiu, ela era muito pequenininha, então ela não conseguiu ter força o suficiente para fazer a expulsão, digamos assim. Então, não teve dilatação também, e a minha família não conseguiu pagar aquela cesárea, então eu fiquei por horas ali na barriga dela. Eu evacuei na barriga dela, fiquei um tempão ali, até que o meu avô tirou não sei de onde um cheque para pagar aquela cesariana. O médico fez a cesariana, viu, né, que eu tava bem doente, em sofrimento fetal, rasgou aquele cheque depois que fez o parto e eu fiquei quase 2 semanas no hospital internada, porque eu peguei uma infecção grave ali. Então, além de... Por que eu vou explicar... Por que essas duas perguntas, né? Essa pergunta da via de parto e esse fator do sofrimento fetal foram bastante importantes para a atualidade, né? Por quê?
Quando a gente faz um parto via vaginal, quando o neném passa pela vagina da mãe, o neném pega algumas bactérias que depois vão ser protetivas para a saúde dele. E quando faz a cesárea, o neném não pega essas bactérias. Então, esse é um fator. Aí, além de eu não ter pego as bactérias da minha mãe, o que aconteceu? Eu fiquei tomando antibiótico no hospital por quase 2 semanas por causa da infecção que eu peguei. Então, as bactérias que eu tinha tão pequenininha, ali já foram prejudicadas. E a gente precisa dessas bactérias para o resto das nossas vidas para fazer essas barreiras de defesa. Então, imagine que já pequenininha eu já perdi boa parte dessa minha barreira de defesas. A outra pergunta que ele me fez, eu trouxe as 3 perguntas principais aqui do início da minha vida que ele fez, foi se eu amamentei, e eu não amamentei. Mas não foi só isso também, eu tomei leite de vaca desde muito pequenininha, então, desde os primeiros meses de vida. E a gente sabe hoje que o leite de vaca para um bebê é prejudicial, porque o intestino daquele neném está imaturo para receber aquele leite que é muito forte para ele. Então, eu não amamentei, ou seja, eu não peguei mais bactérias protetivas da minha mãe ali na amamentação, e eu também tomei um leite que, em vez de me fazer bem, em vez de me nutrir, ele me fez mal e prejudicou a minha saúde intestinal. Então, se a gente pegar só esse recorte, né, a questão ali da gestação ser mais conturbada, a via de parto, a amamentação, enfim, se a gente pegar só esse recorte da minha vida, vocês já têm a justificativa suficiente de um desenvolvimento de uma doença que é benigna, no entanto, é bem chata, né, de conviver. Bastante agressiva. Nesse sentido, a gente tem os primeiros 1000 dias do bebê, né? Eu trago essa primeira fase da minha vida por causa desses primeiros 1000 dias do neném. E esses primeiros 1000 dias é um conceito bem recente, na verdade, que surgiu ali por 2008 e envolve toda a gestação, desde a concepção até ali o final dos 2 anos, até os 2 anos de idade. Então, envolve todo um contexto. Do período de 270 dias da gestação, mais os 365 dos 2 primeiros anos de vida. E esse período é determinante para a vida inteira. Então, tudo que acontece com o bebê na gestação, tudo que acontece com o neném na introdução alimentar, seja emocionalmente, seja de alimentação mesmo, vai interferir na vida inteira dele, inclusive no desenvolvimento de doenças crônicas. Todos os hábitos, inclusive, até psicologicamente falando, né, se cria para o resto da vida. Por exemplo, na alimentação, alimentação na gestação, uma curiosidade, na verdade, é um fator que auxilia a determinar o paladar daquele neném para a vida adulta. Então, na verdade, esses primeiros 1000 dias é magnífico, né? Se a gente for parar para pensar a fundo, é impressionante. Então, a gente precisa considerar se a mãe fuma na gestação, se ingere o que come, a forma que vive, se ingere medicamentos, até mesmo aquele paracetamol, que é um analgésico, inclusive antitérmico, utilizado enquanto antitérmico, né, na gestação, ele hoje existe um questionamento de que ele possa trazer mudanças de comportamento para a criança, possa alterar o sistema imunológico, inclusive pode prejudicar o sistema respiratório, trazendo doenças como asma, por exemplo. Então, a gente precisa olhar todo esse contexto. O que a mãe viveu na gestação é um fator extremamente importante para a gente saber hoje, né, o que a gente está vivendo. Então, é muito importante, gente, que a mãe, desde que ela soube que ela está gestante, até antes, inclusive, é indicado por alguns profissionais a fazer todo um processo antes de engravidar por 3 meses, tomar vitaminas, tomar minerais, 3 meses antes de gestar, para preparar o aquário para esse peixinho repousar, para conseguir manter uma gestação saudável. Então, é importante que a mãe se cuide desde antes e, durante a gestação, se alimentar bem, suplementar todas as vitaminas, os minerais necessários,
até pela sua própria saúde, para evitar uma depressão pós-parto, por exemplo. É necessário que cuide, além disso, da forma que vive, né, com as pessoas, da forma que, enfim, é todo um contexto mesmo. E nesse sentido, vai evitar que a criança desenvolva doenças crônicas como hipertensão, diabetes, ou até mesmo impeça o aparecimento de doenças que são genéticas. Junto, né, da gestação existe a fase da introdução alimentar. E a introdução alimentar deve ser feita de modo respeitoso, dando autonomia para essa criança, claro que dentro de uma rotina, dentro de um contexto daquela família, mas que respeite sempre a nutrição dessa criança. Vou focar na parte nutricional, né? Que respeite a nutrição dessa criança para que ela tenha justamente bons hábitos, porque isso também está moldando, né, o paladar dela para a vida adulta. Então, para que ela mantenha bons hábitos na adultez. Por isso, é importante evitar açúcar industrializados até fechar esse período de 2 anos de idade. Então, essa frase que eu comecei o início da live, que é o comi, mas não morri, me causa muito asco, porque no fim das contas, a gente criou um bando de pessoas sobreviventes, como se fosse um bando de zumbi na rua, simplesmente andando por aí, sem conseguir raciocinar direito sobre o que está fazendo, sem conseguir ter atenção ao momento presente. É claro que não é, é todo um contexto de vida, né? Eu trouxe porque essa é a base. Então, mas existe todo um contexto de vida, mas as pessoas hoje não conseguem nem perceber aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas estão, enfim, eu tô trabalhando, tô com dor de cabeça, tomo um remédio e nem percebe que tomou um remédio. Então, só sobrevive. Então, são sobreviventes e não são pessoas com saúde. E antigamente a gente não tinha informação, na verdade, suficiente à mão. A gente é o médico desatualizado, vai pelo mito ali da vizinha, da amiga que engravidou. Antigamente a gente não tinha. No meu tempo, a gente não tinha. Agora a gente tem. Então a gente pode lidar hoje, né? Outra coisa é que a ciência é mutável, então as coisas mudam de uma hora para outra. Mas hoje a gente pode questionar, né, sobre como a gente vai lidar com a nossa vida, com essas informações que a gente está tendo agora, e cuidar também daqueles que dependem de nós, né? Independente se filhos, se sobrinhos, mas poder contribuir um pouquinho para que essas pessoas evitem desenvolver uma endometriose, desenvolver uma síndrome dos ovários policísticos, ou até mesmo uma doença mais grave depois, né? Uma síndrome metabólica, uma diabetes, uma hipertensão. Então, a gente evita, né, tudo isso. E é claro, não é porque a nossa, né, não foi porque a minha fase ali, a minha primeira fase de vida foi necessariamente ruim que tudo está perdido. Sempre há o que ser feito, não há o que não haja, né? E quem sabe a gente possa, junto com esse questionamento, a gente deixar a autossabotagem de lado e a gente simplesmente começar a fazer e poder cuidar da gente, né? Então, foi uma live, pessoal, bem rapidinha para eu poder trazer essas informações para vocês, tá? E deixar o recadinho, então, que eu estou montando para vocês um guia que vai ser lançado no dia 20 de novembro, para justamente trazer essa base de como a gente pode cuidar da gente e como a gente pode cuidar daqueles que dependem de nós. Então, trazer esse guia para vocês podem fazer a inscrição ali na bio do meu perfil aqui do Instagram, e aí a gente vai mandar as demais informações por ali. Certo, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui comigo, e uma boa tarde para vocês, um bom restinho de feriado. Agora basta saber como que eu finalizo live. Aqui.